Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Temos hoje como convidada a doutora Ana Echevenguá. Ela é advogada, trabalha na área de ambientalismo, advocatício, direito ambiental, famosa em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E ela vai, assim, fazer uma parceria conosco nesse programa, falando de alguns temas de interesse dos joinvilenses. O primeiro tema, então, doutora Ana, nós criamos um programa aqui em Joinville, particularmente como voluntário, de organizar a aparência e a apresentação de algumas praças em Joinville. Parabéns, que ótima iniciativa, Guerra. Então, depois de um ano de luta, nós conseguimos finalizar a reativação, a renovação da Praça Getúlio Vargas. Que ótimo. Pois eu acho que eu li alguma coisa a respeito. Vocês vão reinaugurar essa praça no final de semana? É uma inauguração assim como, você sabe que não existe recurso para nada, ninguém ajuda nada, né? Sim. Então você trabalha como voluntário e ainda depois tem que pagar o chopp, não tem graça, né? Não. Mas então a inauguração vai ser assim, por convite, para que as pessoas, principalmente os comerciantes do entorno da praça, que agora vão ter valorizado os seus negócios, porque com uma praça bonita como ela está, nós temos gente que vai brincar na praça, as crianças, então a segurança de todo o entorno da praça vai aumentar bastante. Que bom. Eu vi algumas fotos, acho que no Facebook, que você publicou, e achei muito bonita. O ajardinamento, tem uma pedra no meio, né? Achei muito bonito. Porque eu conheci aquela praça há alguns anos atrás e ela era abandonada. Você morava ali perto e se usava a praça, né? Exatamente. Levava minha neta na praça, mas dependendo de determinados horários, nós não podíamos chegar ali por causa da segurança. Exatamente. E hoje eu vi que as fotos estão maravilhosas. E depois a iluminação também que nós conseguimos ali é fora de série. Inclusive uma iluminação horizontal do chão. Nós iluminamos as árvores de baixo para cima, então dá um realce para a vegetação muito interessante. E ela recebeu assim uma brita nova, um pó de brita, né? Ficou bastante clara a praça, toda aquela vegetação que estava no meio da brita foi abafada com essa nova camada. Foi feito um enleivamento também com grama. E eu acho que você poderia levar esse exemplo para Florianópolis. Sim, perfeito, porque nós temos muita falta lá de áreas públicas nesse sentido. Como é só praia que o pessoal procura, não tem praça para levar nossas crianças, por exemplo. O espaço é bem reduzido. Eu tenho parceiros em duas praças. Na Praça Getúlio Vargas, eu tenho uma empresa HTM, do Cláudio, do serviço de licenciamento veicular. Então ele faz os testes nos carros para liberar para o emplacamento. E, então o Cláudio tem nos ajudado lá, tem contribuído financeiramente com a empresa dele. Ele tem a parceria verde com a prefeitura e ele tem cumprido à risca esse contrato que ele fez com a prefeitura. Muitos que têm a parceria verde em Joinville, eles têm a placa de propaganda, mas não atendem. Desculpa, Guedes, mas o que é parceria verde? Parceria verde, ou você contrata com a Conurb, ou de Joinville, né, que é um departamento de serviços públicos, e tem um departamento lá de parcerias verdes, que você adota a praça. Ah, sim. Então você assina um compromisso com a prefeitura e nesse compromisso tem uma série de requisitos que você tem que atender para você colocar o teu plaquetário comercial, para você ter o direito de usar o teu comercial na praça. Então essa empresa de licenciamento veicular, ela tem 3 placas na praça, certo? E isso então, mas só que ela dá um retorno. Muitos não dão retorno, só põem a placa e não fazem mais nada. Sim. Então, não é só cortar grama, você tem que manter a limpeza, você tem que acertar uma série de requisitos de proteção das árvores, assim por diante. Mas o sucesso ali tem sido grande porque não só o Cláudio nos tem ajudado, mas também os comerciantes do entorno entenderam qual é a função da praça.
tem 2 igrejas que vinham fazendo um serviço de doação de comida, de roupa que não estava correto. Todas aquelas pessoas que recebiam as doações iam para a praça, deixavam tudo jogado lá. Então isso foi agora conversado com esses vizinhos da praça para a gente disciplinar o uso da praça para todos, não só para um setor social, né? Sim. Mas, doutora Ana, eu gostaria de falar com você sobre passivos ambientais. Sim. Passivos ambientais, você poderia explicar para os nossos telespectadores, você até pode usar essa tua câmera aí, falar com eles, explicando que tipo de passivos existem. Toda vez que nós geramos algum problema para o meio ambiente, que nós destruímos o meio ambiente, nós acabamos gerando um passivo ambiental. E aquele meio ambiente que se sentiu prejudicado, que foi danificado, ele precisa voltar à situação anterior, como ele era antes. Então, se houve um grande desmatamento, aquela situação não pode continuar assim, porque o meio ambiente é nosso. Todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por quê? Por causa da nossa saúde. Meio ambiente é saúde. Então, se poluiu a água do mar, poluiu a água de um rio, você gerou um passivo ambiental. E você jogou resíduo, lixo em qualquer lugar onde não deveria ter lixo, ou resíduo também gerou. Aquele produto tem que ser retirado dali, colocado num lugar adequado, e aquele espaço tem que voltar a ser o que era antes. Fazer a recuperação. Fazer a recuperação daquela área que foi degradada, foi destruída. Quer dizer que o cara faz um aterro no mangue, o Ministério Público vai condena o indivíduo a fazer a recuperação da área, tirar a casa de cima, tirar o aterro de cima e fazer a recuperação. Felizmente, nós temos uma atuação muito positiva do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, nesse sentido, buscando recompor o nosso ambiente, proteger e defender o nosso meio ambiente. Também algumas associações, ONGs hoje, né, organizações não governamentais, têm uma preocupação muito grande com isso e uma atuação muito eficiente. A gente reconhece o problema, recebe denúncias, você pertence a uma ONG, eu também. Diante dessas denúncias, nós podemos encaminhar para os órgãos competentes e dali gerar uma ação judicial, levar inclusive para o Poder Judiciário, que hoje está muito bem equipado para tratar esse tipo de problema e tentar recuperar o nosso meio ambiente, salvar o nosso meio ambiente. Bom, no caso de Joinville, eu queria até lhe passar essa informação, que não é assim muito aberta, é uma informação assim bastante pouco comentada, são os passivos ambientais industriais. São resíduos industriais que impactaram inúmeros lotes em Joinville, porque as pessoas colocavam uma placa no terreno, aceito aterro. Então, em Joinville tinha, hoje não tem mais tantas, mas nós tínhamos em Joinville, na década de 60, mais de 10 fundições em Joinville. Todas elas fecharam porque estavam no centro da cidade. E essas fundições geravam classe 1 e classe 2 nas areias fenólicas. E eles foram levando essa areia fenólica, aterrando os imóveis dos particulares que depois construíram casas em cima. Mas, além disso, na zona rural e em terrenos maiores, foram enterrados muitos passivos industriais, de estação de tratamento de efluentes. Nesse tempo, em Joinville, não existia uma central de recepção para resíduos classe 1 e classe 2. Então, foi feita muita desova clandestina, irregular, criminosa. Então, eu queria que você me comentasse, como advogada do direito ambiental, quais são as recomendações que se pode dar para empresários que têm passivos ambientais e que poderão um dia serem identificados como depositários daqueles resíduos perigosos? Toda pessoa que poluiu vai ter que responder por isso de alguma forma. Ele poluiu, colocou no imóvel de alguém que permitiu que esse resíduo fosse colocado lá, ele também é conivente com essa situação. Então, nós temos que tentar recompor tudo isso, porque é um prejuízo. Imagine, coloca esse tipo de resíduo num solo, ele vai percolar, ele vai prejudicar a água que tem por ali, não é? Então, o que poderia se fazer diante disso? Fazer um plano de recuperação daquela área que exige profissionais competentes para isso, retirar aquele produto dali
e deixar aquele solo como era antes. Eu sei que é um processo oneroso, é um processo que leva tempo, mas isso precisa ser feito. E o cidadão, ele tem que se conscientizar disso. Nós estamos destruindo o nosso planeta. Então, existe hoje locais adequados para a recepção desse tipo de resíduo, desse tipo de lixo. Inclusive o lixo da construção civil, que todo mundo acha que pode aterrar em qualquer lugar, não é bem assim. O resíduo da construção civil, ele precisa ser encaminhado para um local correto, que o receba. Ele não pode servir de aterro, como a gente vê comumente por aí. Mas o pessoal não se conscientiza a respeito disso, acha que é oneroso levar para um estabelecimento que possa recepcionar esse lixo e não comprometer o meio ambiente. Então, cabe a cada um de nós se conscientizar disso. Nosso vizinho está agindo dessa forma, nós temos que achar uma solução, nós temos que levar esse fato ao conhecimento das autoridades competentes para que o nosso meio ambiente não seja tão impactado como está sendo. Muito bem. Nós temos conhecimento também houve há uns 10 anos atrás um problema no município de Schroeder. Sim, onde havia um processo meio misterioso chamado inertização. E lá se formou um grande passivo ambiental. Mas, doutora Ana e telespectadores, nós vamos voltar nesse assunto no outro bloco. Agora daí que nós já voltamos. Retornando com o programa Ecologia em Ação, hoje na presença da doutora Ana Etchevenguá, que pratica o direito ambiental no estado de Santa Catarina, estávamos comentando com ela sobre os passivos ambientais industriais. Joinville é uma cidade industrial, como eu já te falei. Então, as empresas de Joinville, enquanto não havia assim, uma legislação muito severa, que hoje nós temos a Lei 12.305, que é o Código Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos a Resolução CONAMA 307, que trabalha em cima dos resíduos da construção civil. Então, esses passivos existem em Joinville. A Associação de Meio Ambiente, a Prema, no seu portal, ele tem mostrado fotografias dos aterros e como eles foram construídos, como eles foram recebendo essa carga tóxica de estações de tratamento de efluentes, lodos ativados, areia de fundição, restos de filtros mangas contaminados com metais pesados, cianetos. Então, isso foi facilmente enterrado, escondido, mas eles existem. Então, qual seria assim, o procedimento do empresário que está com esse nó, com essa pedra no sapato, mas que ele pode um dia, de repente, ser identificado e exigida a recuperação? O que ele preventivamente já poderia fazer? Eu acho que ele poderia começar a pensar em retirar esse produto do local onde está nesse momento e procurar o lugar certo para colocar. Esse seria o primeiro passo. Isso faz bem até para o marketing que ele vai usar, né? Olha, eu não sabia que era assim, agora vai ser dessa forma. Então, vamos procurar um profissional competente para fazer um projeto de recuperação daquela área degradada, que a gente chama de PRAD. Sim, Programa de Recuperação de Área Degradada. Exatamente, procurar fazer um programa assim. Pode vincular isso a um programa de educação ambiental ou de conscientização ambiental. Sempre aquele, eu não sabia que isso poderia prejudicar o meio ambiente, que o caso comum, digamos que seja o material da construção civil, né? Eu não sabia, mas agora que eu sei, eu vou encaminhar isso aqui para um lugar direitinho, e aquela área que antes tinha 2 arvorezinhas, tinha um corpo de água ali, vai voltar a ser o que era antes. Nós temos em Joinville dos melhores projetos, das melhores centrais de recepção de resíduos classe 1, que são os perigosos, e classe 2, que são os não inertes. Que bom. Então, é uma central de recepção que tem toda a tecnologia europeia, e ela então tem condições de receber. Só que o passivo ambiental, que ainda o órgão ambiental não identificou, mas que poderá
futuramente identificar. Basta um imóvel desse ser perfurado por uma perfuratriz que coloque estacas no lugar e esse vem tudo à tona, esse material poderá vir à tona. Ou uma contaminação de um rio que fica identificando, denunciando a presença de contaminação por metais pesados. Que é o que comumente acontece. Que acontece. Então, isso aí poderá chegar num órgão ambiental e o empresário ser pego de surpresa. Então, ele preventivamente, ele poderia até se deslocar para a central de recepção e tomar lá informações, inclusive. Exatamente. De que forma ele vai tirar daqui e colocar lá? E de que forma ele vai transportar isso? Porque isso tudo tem que ser legalizado através do órgão ambiental. Tem que ter um licenciamento de transposição, de limpeza da área e um licenciamento para o PRADE. O PRADE não pode ser simplesmente feito. Tem que ter um programa de recuperação da área que é protocolado no órgão ambiental. Com profissionais competentes também para isso. Exatamente, não pode ser na meia boca. E isso custa caro. Então, o empresário tem que se informar muito bem antes dele tomar essa posição. Sim. E um grande problema que nós enfrentamos, o Brasil inteiro enfrenta, é a falta de fiscalização adequada. Provavelmente você está falando que tem esses resíduos aqui e ali, porque a nossa fiscalização é precária. Não há um investimento sério do poder público nisso. É difícil encontrar um fiscal, ou muitas vezes quando nós levamos algum desse tipo de assunto ao conhecimento dos órgãos de fiscalização, eles sempre dizem, mas estamos com falta de recursos humanos, bem que poderia ser melhor, mas não é assim. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção da sociedade civil, se organizar para isso, para chamar a atenção das autoridades a respeito desse assunto. Porque meio ambiente é coisa séria. Coisa séria. Felizmente, até o Papa hoje está falando da proteção do nosso meio ambiente, tá? As coisas estão vindo à tona devido à necessidade. E qual é o ponto principal? A falta d'água. A falta d'água, nós temos um bom recurso hídrico no Brasil, mas ele está sendo poluído, está praticamente sendo dizimado. Né? E esse cuidado nós temos que ter. O resíduo está ali naquele cantinho, mas provavelmente ele vai chegar a um curso d'água, vai chegar a um corpo d'água, vai poluir. E aí, como é que nós vamos ficar sem água no planeta? Exatamente. Sem água em Joinville? Exatamente. Mas eu queria até comentar novamente que no Facebook, a Associação de Meio Ambiente, a Prema, colocou lá um Face de sustentabilidade. Que bom, de educação ambiental também. Está cadastrando profissionais do estado inteiro e do Paraná, inclusive, que vão se interrelacionar com os clientes que chegarão na Associação de Meio Ambiente hoje, com um novo procedimento, um procedimento de diálogo e não só de denúncia, mas de proteger até o investidor que naquele tempo não sabia e agora ele está sendo pressionado. De que forma vai encontrar saídas, minimizar os impactos no caixa da empresa? Mas que beleza, Guest, nós estamos cheios de boas notícias hoje, então, que maravilha. Agora, o importante é entender, saber se realmente o gerador daquele resíduo terá a coragem ou então vai ter a iniciativa de fazer esse contato, né? Então, mas em todo caso, aqueles que desejarem acessar o Face da Prema, está lá à disposição. A Prema está recebendo os cadastros de profissionais que serão colocados à disposição profissionalmente, né, aos empresários para consulta, para assistência técnica, para atendimento nos projetos. Enfim, é uma equipe que vai trabalhar, mas com custos totalmente diferenciados. Que bom. Porque são profissionais, muitas vezes, que já se aposentaram, certo? Que têm disponibilidade de tempo, são professores na matéria, muitas vezes, tem aquele cabedal de conhecimentos que um recém-formado não tem. Então, hoje a associação ela descobriu que existe esse espaço de trabalho inovador, de diálogo e de um atendimento diferenciado. Sim. Inclusive, de se fazer a mediação. Muitas vezes tem um empresário prejudicando um contribuinte ou um vizinho, o vizinho chega na associação, faz uma denúncia, faz uma reclamação, o que acontece? Se esse vizinho quiser a mediação da Prema para resolver esse problema, a gente chama a outra parte para negociação, para discussão, sem que haja
ferpas, sem que haja logo um processo, sem que hajam despesas muito pesadas para resolver isso aí. Então já existem até advogados que estão se cadastrando para fazer esse trabalho de mediação. Que bom, porque a mediação é o futuro das soluções no nosso Brasil. Hoje todo mundo sabe que o judiciário está inchado, está com sérios problemas, os processos são morosos. Então esse é o caminho da advocacia, principalmente, né? Colaborar para esse tipo de solução dos litígios. Conciliar, fazer acordo, trazer as pessoas para conversarem, isso é necessário. É porque em Joinville nós temos assim muita reclamação de que ela chega num órgão ambiental, vai para a ouvidoria, é um caminho muito burocrático e não resolve. O cara muitas vezes no dia tem que resolver. Então é uma fumaça, é um cara que jogou um ventilador em cima de uma casa com produto tóxico. O cara fica desesperado, não consegue respirar. Ruído também. Ruído, barulho à noite, aquele barulho de música, esses carros de som com altíssimo som. Então é um inferno nas nossas delegacias de polícia aqui, os BO são todos de som. Então é uma barbaridade. Então essa mediação, essa forma ágil de se resolver problemas, né, é o que a Prema está hoje colocando à disposição dos seus associados, principalmente, né? E aqueles que não são associados e estão com problema podem se associar porque eles também serão atendidos. Você não acha que é uma forma interessante de trabalhar? Muito boa, e eu espero que sirva de exemplo para outras entidades. Eu até vou levar isso ao conhecimento da nossa ONG, que é o Instituto Equiação, para que possa começar a pensar nisso aí, criar um corpo também de profissionais que tenham interesse nisso, em conciliar, em trazer as pessoas para conversar a respeito disso. Que nada mais é do que educação ambiental se nós estivermos tratando do meio ambiente também. Eu quero te dar os parabéns, porque eu soube que o teu programa já está com 10 anos. Exatamente, nós completamos esse ano, no mês de abril, 10 anos, são mais de 400 programas que foram gerados e apresentados. Que estão todos no YouTube à disposição. No YouTube tem aproximadamente 150 programas que foram inseridos, né? Estão permanentemente lá, né? Tem programa que já teve mais de 20 mil acessos, né? Principalmente esses programas mais técnicos, tem muita procura. Sim. A gente nota que aquela informação vinda da prática é uma informação diferente do que aquela que vem dos livros. Porque um professor livreiro, que se formou e depois já foi ser professor, já fez PhD, ele não teve vivência prática na profissão. Então, essa informação técnica, passada da base do saber fazer para aqueles que precisam de uma informação daquele que sabe fazer fazendo, porque ele aprendeu fazendo, não aprendeu lendo, é uma outra busca, é um outro acesso. Então, a gente tem notado que esses programas de educação ambiental estão sendo muito visitados. Essas saídas de campo que tu costumas fazer, inclusive eu já fui convidada mais de uma vez para fazer parte das perícias que ele faz, eu acho muito interessante. E são informações que não são obtidas em livro nenhum, é o dia a dia. Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu pisei em cima de um lixão. Lá em São José, Santa Catarina, né, em Forquilinha. Ai, eu voltei para casa, assim, achei que eu tinha que botar meu tênis fora, porque é uma das coisas mais degradantes, parece que impregna tudo. E sabemos que tem pessoas trabalhando em cima de lixão no dia, faz parte do dia a dia deles. Mas nós estamos com o programa também, outra vez, já terminando esse segundo bloco, mas eu queria enfatizar mais uma vez para os telespectadores que nós vamos fazer uma inauguração da Praça Getúlio Vargas no sábado. Esse programa vai ser apresentado à noite do sábado, então não adianta o aviso agora, mas para os que virem, no domingo poderão visitar a praça depois de inaugurada. Nós temos também lá um equipamento colocado, uma composteira, porque as árvores que eu plantei já começaram a soltar muitas folhas, já está sendo feito poda de condução dessas árvores, tecnicamente corretas, né? E esse material vegetal está sendo colocado dentro dessa composteira, que é um equipamento de educação ambiental. Então, as pessoas chegam lá, acham que é uma fogueira que vai ser feita ali, mas na realidade é uma composteira. É uma composteira. Que vai gerar o humus, matéria orgânica, que depois vai ser aproveitada nos canteiros da praça. Eu vou dizer para minha filha e para minha neta que compareço, vão lá conhecer essa obra de arte que tu deve estar criando, Gert. Parabéns.
Ana, e Florianópolis? Como é que está a ecologia lá em Florianópolis? Ai, nós estamos... De muleta. De muleta. É complicada a coisa, mas eu tenho muita esperança que tudo vai mudar, que as nossas águas vão despoluir um dia, que o esgoto não vai... O dejeto não vai ser lançado nas nossas praias. Mas, doutora Ana, nós vamos deixar esse tema, então, para um próximo programa, né? Vamos debater esse assunto, porque esse bloco aqui já encerrou. Eu queria agradecer a sua presença. Obrigada por ter me convidado. Convidar os telespectadores para o nosso próximo programa Ecologia em Ação. Até lá. Até lá.